Olá, eu sou o professor Sidney Bruce Schick, né? Eu sou docente na Universidade Federal de São Carlos, né, no Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, mais especificamente no Departamento de Engenharia Mecânica, né? Então, a gente está começando hoje as nossas videoaulas, né, da disciplina de Dinâmica das Máquinas, né? Essa disciplina é uma disciplina pertencente ao curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São Carlos, né? Se você está cursando uma disciplina equivalente em outras instituições, né, elas vão ter um nome parecido aqui. Então, a gente está iniciando, né, essa matéria, né, com o capítulo 1, intitulado aí Conhecimentos Preliminares para o Estudo de Dinâmica, né? Então, esses vídeos vão estar disponíveis aí todos na plataforma do YouTube, né? Eu sempre faço uma playlist, então você vai poder acompanhar essas aulas, essas videoaulas na ordem que elas estão colocadas aqui. Se você não é da UFSCar e está assistindo isso, talvez você vai achar as aulas um pouco curtas e tudo mais, porque essas aulas são combinadas aí com interações ao vivo, interações síncronas que eu vou fazer com os alunos, né, via Google Meet. Tá? Aqui é o conteúdo dessa aula do capítulo 1. A gente vai dar uma breve introdução aqui a essa temática, né? Vou falar de uns conceitos fundamentais que a gente vai utilizar para o estudo de dinâmica. Vou falar um pouquinho de álgebra de vetores, que é uma representação que a gente vai usar com bastante frequência aqui na nossa disciplina. Vou falar brevemente sobre a metodologia Newton-Euler para análise dinâmica, que é basicamente o método que a gente vai utilizar em boa parte aqui do nosso curso de dinâmica das máquinas. E por fim, as referências utilizadas aqui nesta aula. Então, primeiro de tudo, né, eu coloco aqui, né, a definição geral de mecânica, né, uma área aí da física que vai lidar, né, com o estudo de corpos, tanto em movimento quanto em repouso. Né. Se você está cursando dinâmica das máquinas agora ou uma disciplina equivalente, provavelmente você cursou a disciplina de estática ou estática aplicada às máquinas, no caso da Universidade Federal de São Carlos, onde o que vocês fizeram era basicamente o estudo dos esforços do corpo em repouso, né? Então, todo problema que você lidou lá em estática ou não tinha movimento nenhum, era uma estrutura parada, uma viga, uma ponte, treliços, coisas do tipo, ou então elas estavam em movimento retilíneo uniforme, certo? De modo geral, né, a maioria das estruturas estão paradas lá nos estudos de estática, né, e você está interessado nas forças de reação, de apoio, forças internas nessas estruturas, né? Estudo esse que vocês vão continuar, por exemplo, numa disciplina de mecânica dos sólidos ou resistência dos materiais, né? A segunda área principal aqui da mecânica é o que a gente chama de dinâmica, de modo geral, e é mais ou menos o que a gente vai abordar aqui nesse curso de graduação em engenharia mecânica. Então, a dinâmica, vamos pensar assim, complementando a análise estática, ela vai estudar os aspectos geométricos do movimento, que é o que a gente chama de estudo cinemático, né? Bem como a relação desse movimento com suas causas, né? Principalmente forças, torques envolvidos no seu sistema, chamada também de cinética, né? Então, dinâmica é composta basicamente por cinemática e cinética. Frequentemente, né, alguns livros chamam essa cinética, esse estudo da relação do movimento com suas causas, de dinâmica, tá? Então, eu prefiro usar o termo cinética para não repetir o termo dinâmica, né? Então, a dinâmica é dividida em cinemática e cinética na nomenclatura que eu estou utilizando aqui. Um pouquinho sobre o histórico, né, da mecânica, do desenvolvimento das teorias que a gente usa para mecânica de modo geral, né? Então, os livros, né, de dinâmica, né, eles datam isso principalmente, né, como uma ciência mais organizada lá por Galileu Galilei, né, 564 a 1642, né, onde o Galileu já estudava em alguns experimentos, né, com pêndulos, com corpos em queda, né, então já tinha-se uma ideia, né, desses movimentos aqui lá em Galileu. Outro marco histórico muito importante aqui que a gente coloca, né,
é o de Isaac Newton, né, que viveu de 1643 a 1727. Né? Então, o Newton ele elaborou isso, as leis do movimento e da gravitação universal. Né? Boa parte do que a gente vai fazer aqui nessa disciplina se baseia nas teorias de Newton, né? E a gente vai usar muito esse nome desse cara aqui ao longo do nosso curso. Depois de Newton ainda a gente tem, né, convivendo com ele em certo momento, né, Euler, D'Alembert, Lagrange, que são outros, né, grandes homens da ciência aí que ajudaram a desenvolver, né, teorias aí que a gente usa para o que a gente chama de mecânica clássica ou dinâmica clássica aqui no nosso caso. E depois disso, né, século XVIII e XIX, a gente tem lá, né, outros nomes bastante conhecidos, mas que a gente não vai abordar muito aqui nesse curso, né, como Einstein, Heisenberg, Planck, Bohr, entre outros nomes do século XX principalmente, que estudaram aí o que a gente chama de mecânica relativística, mecânica quântica, mecânica e física moderna de modo geral. A gente vai ficar muito com esses nomes aqui até o século XIX, basicamente, mas principalmente com esse cara aqui, o Isaac Newton. Como eu disse, já é um nome que a gente vai repetir bastante aqui na disciplina, mas a gente também pode mencionar outros nomes aí, né, como Euler, D'Alembert, Lagrange, que vão estar aí no nosso curso com frequência, Hamilton, entre outros. Tá? Então isso aqui é só para ter um breve histórico disso, né? E algo interessante a se observar aqui é que a dinâmica do jeito clássico que a gente estuda em cursos de graduação em engenharia, ela acaba, né, ou boa parte das teorias básicas acabam aí no século XIX. Né? Então, a gente aqui no século XXI usa ainda conhecimento, tecnologias aí desenvolvidas até o século XIX. Aqui é uma breve organização desse curso, né, e da forma de divisão também dos vídeos aqui dessa disciplina. Eu costumo dividir a disciplina de dinâmica em duas partes principais. Tá? Parte 1 é o que eu chamo aqui de dinâmica de partículas e sistemas de partículas. Tá? E a parte 2, dinâmica de corpos rígidos. Né? Então, isso aqui é uma divisão didática que eu acho interessante para agrupar os termos, né, os conteúdos aqui da minha disciplina. É mais ou menos meio a meio assim, a divisão desse conteúdo, né, mais ou menos grosseiramente dividido. Na parte 1 a gente vai ter esse capítulo 1 que eu estou começando aqui, conhecimentos preliminares para estudo de dinâmica, capítulo 2, cinemática de partículas, capítulo 3, cinética de partículas, capítulo 4, análise cinética por meio de trabalho e energia, capítulo 5, análise cinética por meio de impulso e quantidade de movimento. Então, essa parte 1 aqui vai lidar basicamente com o movimento de partículas, né? Tanto estudos cinemáticos quanto cinéticos. Parte 2, a gente vai começar a lidar com sistemas de corpos rígidos. Né? Então, o capítulo 6 vai falar da cinemática do movimento plano em corpos rígidos. Capítulo 7 a gente vai falar de cinética do movimento plano, né, nesses mesmos corpos rígidos. E o capítulo 8, por fim, a gente vai falar um pouquinho de dinâmica de movimento 3D. Né? Então, a gente tem essa divisão didática aqui do nosso curso. Alguns conceitos fundamentais que a gente vai utilizar muito aqui ao longo do nosso curso e que eu já estou colocando aqui desde o início dessa disciplina, para a gente ter um vocabulário, né, padrão para a gente seguir ao longo das nossas aulas. Então, algumas simplificações em análise de corpos. Né? A gente vai estar sempre tratando do movimento de corpos aqui nessa disciplina, como a gente já adiantou um pouco antes. Quando a gente está analisando o movimento de corpos, a gente tem duas simplificações em níveis diferentes, né, que eu estou colocando aqui na tela. Primeiro, e a mais simples, né, que dá nome para a parte 1 da nossa disciplina, é a simplificação de partícula. Na partícula, a gente tem um corpo, né, um objeto, um mecanismo, uma máquina, cujas dimensões são desprezíveis, né, são muito pequenas, comparadas ao problema em análise. Né? Então, na simplificação de partícula, você pode ignorar as dimensões do seu sistema, tratar como se fosse um ponto material. Né? Aqui eu dou um exemplo um pouco esdrúxulo, só para você lembrar disso. Né? Então aqui a gente tem uma foto de um cachorrinho,
Coloquei algumas cotas aqui para evidenciar que esse corpo tem dimensões significativas, né? No entanto, em alguns problemas você pode simplificar, né, esse corpo aqui para ignorar essas dimensões do mesmo, para analisar o problema de forma mais fácil. Um exemplo disso, né, um cachorro, por exemplo, andando em uma rua, né? Então a gente tem um cachorrinho aqui andando na rua. Estou desenhando aqui um vetor, pode ser um vetor velocidade, por exemplo, desse cachorro. E se você quiser analisar esse movimento geral do nosso amiguinho aqui, você pode tratar ele como uma partícula, esquecendo aí do tamanho da cabeça, da pata, do volume dele. Então, simplificação de partícula pode ser tomada em corpos com dimensões significativas, né? Quer dizer, de modo geral, nos problemas de engenharia, a gente não tem partículas reais, né? É apenas uma simplificação que a gente adota para poder ignorar uma complexidade geométrica que às vezes é desnecessária no seu problema, né? Então, aqui é um exemplo típico disso. A segunda simplificação, então, quando você vai analisar o movimento de corpos, é o que a gente chama de corpo rígido. No corpo rígido, a gente já tem um corpo com dimensões significativas, então ele pode ter aí um comprimento, largura, espessura, etc. Pode ser um volume que está em movimento, né, no espaço, por exemplo. Mas esse corpo de dimensões significativas não sofre deformações. O que isso significa? Aqui eu estou desenhando um corpo qualquer, tá? Esse corpo aqui está sob a ação de algumas forças externas, né, que são esses vetores azuis aqui. E eu estou considerando aqui um segmento qualquer presente nesse corpo, que eu estou chamando de AB, né? E esse segmento ele tem um comprimento fixo ali. Se o corpo for rígido, o que acontece com esse corpo? Ele não se escolhe, não se encolhe, né? O segmento AB não se encolhe, não diminui seu tamanho e nem se expande, né? Por mais força que você coloca nesse corpo, ele não tem uma variação desse segmento AB. Se você pensar na realidade, isso não é verdadeiro, né? Qualquer corpo, por mais rígido que seja, ao aplicar uma força, ele vai ter variações dimensionais, vai ter deformações importantes aí, que podem ser deformações elásticas, podem chegar em deformações plásticas. Na simplificação de corpo rígido, a gente não tem nenhuma deformação. Na nossa disciplina aqui, a gente não vai avançar além da simplificação de corpo rígido. Quer dizer que, pelo menos a maioria dos corpos que a gente vai analisar aqui, né, salvo exceções, vão ser rígidos, não vão sofrer nenhuma deformação, né? Então, é uma simplificação que a gente vai adotar aqui. O que seria além do corpo rígido, né? O que a gente pode fazer mais perto da realidade? Seria um corpo deformável. Então, seria um corpo com dimensões significativas, mas com deformações, né? Talvez deformações apenas elásticas, talvez deformações plásticas também, né? Então, metade da disciplina, basicamente, a gente vai ficar estudando aqui sistemas de partículas e na outra metade a gente vai estudar sistemas de corpos rígidos. Outro conceito importante que a gente vai lidar bastante aqui na disciplina, e vocês vão ver também em outras disciplinas, é o que a gente chama de graus de liberdade, ou o famoso GDL, ou DOF, em inglês, né? Degrees of Freedom. Os graus de liberdade, os GDLs, são o número mínimo de coordenadas necessárias para descrever o movimento de um sistema, né? Então, isso é importante ter esse conceito em mente. É um número mínimo, né? Essa palavra é muito importante, de coordenadas que você precisa para descrever o movimento de um sistema. Dada essa definição, eu vou colocar alguns exemplos disso que acho que são mais simples para você entender o conceito em si. Então, eu coloquei 4 exemplos bem típicos aqui, né, e eu estou perguntando quantos graus de liberdade tem cada sistema abaixo, tá? Então, em seguida eu vou colocar a resposta, claro, né? Mas eu quero que vocês pensem aí conforme eu for falando, né? Então, primeiro exemplo,
é uma partícula, né, um ponto material no plano, tá? Então imagina uma partícula de poeira que está em cima da sua mesa, né? E ela, por algum motivo, ela está restrita a se movimentar apenas nessa mesa, apenas no plano. Quantos graus de liberdade tem essa partícula? Vamos pensar agora uma partícula no espaço, um grãozinho de poeira que está, né, flutuando aqui no ar, né? Quantos graus de liberdade tem esse grão de poeira? Pêndulo duplo, né? Que a gente tem, vamos imaginar duas hastes, né, ligando duas massas aqui, né? Então a gente tem hastes, vamos considerar aqui para nossa análise que são hastes rígidas, né? Elas não se deformam, então hastes rígidas ligando duas massas aqui. Então tem uma massa, chamada massa 1 e uma massa 2 aqui. Quantos graus de liberdade tem esse pêndulo chamado pêndulo duplo? Por que é um pêndulo duplo? Porque ele tem duas massas aqui nesse pêndulo. Então pensa aí quantos graus de liberdade tem esse pêndulo. E por último, né, aqui a gente tem uma barra rígida também, e ela está pinada, ela tem uma rótula aqui, em torno do qual essa barra rígida ela pode girar. Tá? Então a gente tem 4 exemplos, quero que vocês respondam aí na cabeça de vocês quantos graus de liberdade tem cada um. Né? Eu vou dar a resposta aqui logo em seguida, né? Importante vocês refletirem um pouquinho aí na casa de vocês. Mas a partícula no plano tem 2 graus de liberdade, né? Então ela pode se movimentar na horizontal e na vertical, porque ela está restrita a se movimentar no plano. Ah, professor, mas o grão de poeira ali, ele não pode girar em torno do eixo próprio dele? Quando a gente fala de partícula, né, que é um ponto material que não tem dimensões significativas, não faz muito sentido aqui na nossa simplificação de falar em rotação, porque uma partícula, por mais que ela gire, ela não tem dimensão, então a gente não sabe que ela está girando, né? Então claro que é uma idealização matemática aqui, mas não faz sentido falar em giro no caso de partículas. Portanto, né, quando a gente restringe o movimento dessa partícula ao plano, ela só tem 2 graus de liberdade, né? Deslocamento, translação horizontal, translação vertical. Partícula no espaço, né, obviamente, ela passa a ter 1 grau de liberdade adicional, que é o movimento fora do plano. Então, 3 GdL. Pêndulo duplo, né? A gente pode utilizar um ângulo que eu chamei aqui de θ1 e um ângulo que eu chamei aqui de θ2 para alocar a posição de cada massa desse pêndulo, né? Lembrando que a gente considerou que ele tem hastes rígidas aqui. Quando você pensou nesse pêndulo, talvez você tenha pensado em 4 graus de liberdade, né? Quase certeza que algum de vocês pensaram isso, porque você pode ter pensado que essa massa tem uma coordenada horizontal, outra vertical, essa massa tem uma outra coordenada horizontal e outra vertical, então 4 graus de liberdade. Lembrem aí da definição de GdL, né? É o número mínimo de coordenadas para descrever o movimento do sistema, né? Então, você não precisa de 4 graus de liberdade aqui, você precisa apenas de 2 no mínimo. Um θ1 e um θ2 já resolvem para saber a posição daquelas duas massas. E, por último, a gente tem aquela barra rígida pinada, né? Imagina uma porta com uma dobradiça, né? Olhando de cima, vamos falar assim. Nesse caso, a gente tem apenas um GdL, né? Que é esse ângulo θ aqui, que identifica a posição angular da barra rígida. Então, primeiro exemplo, a gente tem 2 GdL, segundo 3 GdL, no terceiro 2 GdL e no quarto exemplo a gente tem 1 GdL. Vou colocar mais um exemplo aqui num quadro, onde eu vou rabiscar um pouquinho aqui. Um exemplo rápido de graus de liberdade. Vamos imaginar agora, eu tenho uma barra rígida, tá? Podem imaginar que ela tem uma seção retangular aqui, tá? Não importa muito aqui pra gente, mas a gente tem uma barra
rígida no espaço. Né? Imagina uma régua que está no espaço, né, flutuando aí. Quantos graus de liberdade tem essa barra? Né? Eu já vou responder, mas é interessante vocês pensarem um pouco na cabeça de vocês aí para ver se vocês entenderam esse conceito. Essa barra, ela pode ter translação horizontal, translação vertical, vou chamar x, y, e ela pode ter translação fora do plano aqui, x, y, z, 3 eixos aqui. Ah, então ela tem 3 GDL? Não, está faltando uma coisa aqui. Essa barra rígida, ela tem dimensões importantes. Essa barra ela pode girar em torno do eixo x, que é um ângulo que eu vou chamar de θx, girando a barra aqui. Ela pode girar em torno do eixo y, vou chamar isso de θy, e ela pode girar em torno do eixo z, vou chamar aqui de θz. 3 translações, né? 3 translações e 3 rotações. XYZ, θx, θy, θz. Quantos graus de liberdade tem esse sistema, então? Né, é só analisar isso, mas a gente tem um corpo aí de 6 graus de liberdade. Né? Se você quiser saber a posição exata, o estado exato de movimento desse corpo rígido, você precisa de 6 GDL pelo menos, certo? Agora, um último exemplo, que eu não vou resolver ele aqui, tá? Quem estiver fazendo a disciplina na UFSCar, eu vou falar isso para vocês, vou perguntar isso para vocês. Quem não estiver fazendo, talvez vai ter que me escrever um e-mail, tá? Mas vamos considerar também uma barra deformável, tá? Ela não é rígida. Engastada. Estou colocando uma barra aqui. Ela pode ter seção retangular, pode ser qualquer coisa do tipo, tanto faz. Só que nesse meu exemplo aqui, ela é presa, né? Ela é engastada na parede aqui. Imagina uma barra de qualquer material aí, alumínio, aço, qualquer coisa do tipo. E essa barra, ela está presa aqui na parede. Digamos que você chumbou ela na parede, você concretou ela e ela ficou presa ali. Quantos graus de liberdade tem essa barra deformável engastada? Né? Quero que você pense aí, né? Qualquer coisa me perguntem, né? Para quem, como eu falei, para quem faz a disciplina presencial, na UFSCar, né? Não presencial. Quem faz a disciplina na UFSCar, eu vou responder isso, né? Mas é interessante dar uma refletida sobre esse problema. Lembrem aí que essa barra é deformável, tá? Isso aqui é importante. E lembrem que essa barra está engastada nas extremidades. Quantas coordenadas mínimas você precisa para descrever o movimento dessa barra? É isso que eu quero saber e é isso que eu quero que vocês deem uma pensada aí. Tá? Então, vou voltar aqui para os slides. Né? A gente viu alguns exemplos aí de graus de liberdade. Né? Você pode pensar em outros sistemas mais complexos, né, para averiguar isso, né? A gente vai voltar nessa história, né? Eu só estou dando o conceito básico aqui inicial, mas a gente deve voltar nisso mais para frente aqui na nossa disciplina. Outro conceito fundamental aqui que a gente vai utilizar bastante aqui na disciplina é o de sistema de coordenadas, né? O que são sistemas de coordenadas? São sistemas, né, de eixos que a gente vai utilizar para aferir posição de uma partícula, por exemplo, ou para representar a velocidade, aceleração de um corpo rígido ou coisa do tipo. Existem mais de um tipo de sistemas que a gente vai poder estar utilizando aqui na disciplina, a gente vai falar disso bastante, e vou falar alguns dos mais simples que vocês já conhecem com mais propriedade, né? O primeiro sistema, mais conhecido, é o sistema retangular ou cartesiano de coordenadas, né? Então, em boa parte das aplicações a gente vai utilizar esse tipo de sistema, tá?
mas também existem outras formas de se representar o movimento, né? Coordenadas cilíndricas, polares, tangencial normal, entre outros. O sistema retangular, né, é composto por três eixos ortogonais aqui, né, tem 90 graus entre si, né, x, y, z no caso que eu estou mostrando, e você pode utilizar essas três coordenadas para representar, né, uma posição de uma partícula, velocidade, aceleração, entre outras coisas. Dentro dos sistemas de coordenadas, a gente vai ter dois tipos de sistemas que a gente vai utilizar ao longo da disciplina de dinâmica. Um sistema é o que a gente chama de sistema inercial de coordenadas, né, que é um sistema de referência, que ele pode ser lá retangular, polar, cilíndrico, entre outros, e que não possui, tá, translação ou rotação significativas. Para a engenharia, né, normalmente esse sistema inercial ele é fixo em algum local na superfície terrestre, embora o planeta se movimente, né? Então, para a maioria dos problemas de engenharia que a gente vai estudar aqui, você pode fixar um sistema inercial em algum lugar da Terra, né? E esse é o nosso sistema inercial. Além do sistema inercial, a gente tem o que a gente chama de sistema móvel de coordenadas, né? Então, em alguns problemas, especialmente quando existe movimento relativo entre partículas ou dentro de um corpo rígido, é interessante definir um sistema móvel, né, que se movimenta, solidário ao movimento de algumas partes do sistema em análise. Então, quando você tem uma máquina complexa, ou quando você tem partículas em movimento relativo, às vezes é interessante definir sistemas que se movimentam conforme uma partícula ou conforme uma parte do seu sistema. Esses sistemas móveis, eles podem ser transladados, ou eles podem ainda ser rotacionados, ou transladados e rotacionados. Então, vou exemplificar isso aqui. Imagina aqui um sistema inercial, né, fixo aqui no Sol. Tá? Eu estou representando no plano apenas para simplificar, obviamente a gente teria algo mais tridimensional, né, na realidade. E um sistema móvel, né, solidário à Terra, que acompanha o movimento da Terra, no qual se acompanha o movimento de um satélite. Então a gente tem um sistema inercial fixo no Sol, né, vamos imaginar isso, e um sistema móvel solidário ao movimento da Terra, ou seja, ele acompanha o movimento da Terra, e a gente usa esse sistema móvel para acompanhar, por exemplo, o movimento de um satélite, né? Então, aqui um exemplo bem típico aí, onde pode ser interessante usar um sistema móvel para, por exemplo, desvendar o movimento desse satélite com relação ao movimento da Terra.